E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui em mais um vídeo hoje falando sobre planos anatômicos para vocês. Primeiramente, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, aqui tá meu Instagram, né? Não sei. Instagram. Se inscrevam no canal, aqui ó. Também ative o sininho, aqui ó. Aqui eu vou botar aqui o sininho. Vai apareceu. Não esqueçam de dar like. Bem palhaço. Bom, primeiramente, os planos anatômicos eles são uma forma de formalizar, a gente cria um padrão para ter uma orientação. Uma orientação do quê? Para a gente conseguir se localizar naquilo que seria nosso corpo. Porque eu posso, por exemplo, dizer que uma pessoa está na minha frente, entre aspas, né? O que seria o normal? Lado direito dela, ela tem um membro maior, só que quando eu estou falando, olhando para ela, não estou falando do lado esquerdo dela, lado direito, perdão. Eu estou olhando o meu lado direito, e de fato é o esquerdo. Então, a gente faz esses planos, a gente faz essa orientação, essa padronização, justamente para saber do que a gente está falando de fato. Por isso que é importante ter essa padronização. Plano coronal, também conhecido como frontal, ele é um plano que ele divide o que é anterior e o que é posterior. Vou dar um exemplo, vou virar aqui do lado. As minhas costas, o meu dorsal, ela é chamada de região dorsal. E a parte que vem antes desse plano coronal, que cortaria aqui, ó, cortaria o peito no meio, ela é a região que a gente chama de anterior, também ventral. Então a gente tem a região posterior, a região anterior, antes desse plano coronal. Vocês podem perceber, ele tá cortando aqui bem na região da nossa mandíbula, né? Um pouquinho depois, né? E aí vai passando, ó, por exemplo, o nosso bíceps, ele é anterior ao nosso tríceps. E os nossos flexores dos dedos, por exemplo, eles são anteriores aos nossos extensores dos dedos. O nosso músculo grande dorsal, o latíssimo do dorso, ele é posterior ao peitoral maior e ao peitoral menor também. Então a gente vai vendo isso. Por exemplo, os nossos metatarsos, são os ossos do pé. Alguns, né? Vários, na verdade. Anteriores ao nosso calcâneo, beleza? Então é isso. Cara, isso é muito fácil, é muito tranquilo. Ele serve literalmente para dizer o que vem antes desse plano coronal, que vem depois. E o que vem depois nós chamamos de posterior. E o que vem antes a gente chama de anterior. Para dar um exemplo, com foto, com imagem, fica mais bonito, fica fácil de entender. Temos o nosso plano coronal, eu vou passar uma linha aqui, bem no meiozinho, e a gente vai ter o nosso ilho, que é um osso da nossa pelve. Aliás, isso aqui é uma pelve, para quem não entendeu ainda é isso. Posteriormente, nós vamos ter o isquio. O isquio é outro osso. Para quem não sabe, a pelve é um conjunto de ossos, né, que forma aí o nosso quadril. Nós temos o nosso acetábulo do fêmur, que é onde a cabecinha do fêmur entra. Se encaixa ali. E em volta desse acetábulo vão se formando alguns outros ossos. Eles vão se fundindo, eles se juntam e formam um só. E essa divisão a gente chama de ilho, que é essa parte aqui mais superior, que eu botei aqui antero-superior. Nomezão, né? Bonito. O ilho, ele tá anterior ao nosso isquio. Nessa foto, pelo menos. Ah, e só deixando bem claro, o isquio, ele é posterior ao ilho. Próximo plano sagital, muito importante também. Na verdade, eu acho que todos esses aqui, o que a gente mais vai usar para se orientar com os termos, principalmente o plano sagital. Não que ele seja muito mais usado, mas é bem usado. Porque ele não só divide o lado esquerdo do lado direito, como ele também faz outra função. Nos diz o que é medial e o que é lateral. Por quê? Porque ele passa bem na nossa linha média, como se tivesse uma linha ali, nos cortando bem no meio e fazendo um eixo de simetria. Os artistas mexem muito com isso, né? Hoje em dia no Photoshop, no Blender, no ZBrush, esses programas aí de modelagem, a gente já consegue fazer tudo com simetria se quiser. Então, o que é esquerdo e direito? Isso aí todo mundo sabe, né? Inclusive na posição anatômica, o nosso olhando para frente, o lado esquerdo seria o que está à nossa direita e o lado direito seria o que está à nossa esquerda. No entanto, o termo medial e o termo lateral, eles têm muito mais a ver com o que está próximo desse plano sagital. Se está muito próximo desse plano que passa pela nossa linha média, quer dizer que é medial. Se está mais longe desse plano que passa pela linha média, quer dizer que é lateral, tá? Então, um exemplo. A nossa mão, ela é lateral à nossa pelve. Por quê? Porque a pelve, ela tá muito mais próxima da nossa linha média do que a nossa mão. A nossa mão, ela tá bem longe da nossa linha média. E a comparação, ela vai meio que por aí. Por exemplo, meu pubis, aquela região assim, bem no... aquela região que você sabe, eu sei que ela tá mais
medial à nossa, sei lá, ao meu cotovelo. Ela tá mais medial ao meu cotovelo. Por quê? Porque ela tá mais próximo. Plano sagital da nossa linha média. Aqui vocês conseguem ver uma imagem, um referencial, plano sagital, que eu ainda não tracei, mas aqui vocês vão perceber, por exemplo, uma renderização, né, da nossa clavícula e do osso externo. A clavícula, ela tá mais lateral do que o nosso osso externo, porque o osso externo, ele é esse osso aqui, ó, que passa bem aqui no meio. E a clavícula é esse ossinho aqui que vocês vão sentir. O osso da saboneteira, sabe que fica aqui a saboneteirazinha? Então, esse é o osso da clavícula. E aí vocês vão perceber, então, que ela se localiza ali mais à lateral, né, do que o externo. O externo, ele tá medial. Inclusive, a linha média passa por ele. Um importante osso para ver eixo de simetria, inclusive para inspeção postural. Plano transversal. O plano transversal, ele serve muito para dividir o que é superior e o que é inferior. Por exemplo, meu pé, ele é inferior. Meus pés são inferiores às minhas mãos. Meu peitoral, ele é inferior o meu osso frontal. A minha primeira costela, ela é superior à minha terceira costela. E as minhas vértebras lombares são inferiores às minhas vértebras cervicais. Ou até mesmo, as minhas vértebras torácicas, elas são inferiores às minhas vértebras cervicais. Vértebras cervicais estão aqui, né? Pessoal, vocês vão perceber que eu coloquei aí por cima a correção da vértebra que eu tava falando, que eu falei errado, eu falei C1, e na verdade a vértebra é C2, porque tem o processo odontoide ali, tá? Então, vocês não precisam saber disso, só tentem não se incomodar muito com um áudio sobreposto, beleza? Valeu! Mais uma imagem bem bonita que eu fiz pra vocês aí. C1 e T11 no plano transversal. Plano transversal, lembrando, ele passa... A gente pode fazer a comparação de que C2 ela tá superior a T11. Por quê? Porque T11 tá acima do plano transversal e T11 abaixo. Não só eu posso comparar coisas que estão acima ou abaixo do plano, ou à esquerda ou à direita, ou medial, ou lateral, ou sabe, enfim. Como eu também posso usar termos como se eu estivesse traçando vários planos entre esses dois objetos, entre essas duas partes do corpo, para dizer qual que é superior, qual que é inferior. Eu poderia pegar esse meu plano e mover ele aqui para baixo, ó, para baixo, aqui para cima, e aí eu ia comparar quem tá em cima, quem tá embaixo. Eu poderia fazer isso. Quem tá medial, quem tá lateral. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ativem o sininho, deem joinha. Se inscrevam também, né? Pra receber mais posts aí, mais material do que eu vou estar postando.